Assunto sério agora, que é a crise na Grécia. Depois da vitória do não à proposta dos credores internacionais no referendo de ontem, líderes europeus pressionaram os gregos. O presidente francês recebeu a primeira-ministra da Alemanha para discutir a crise. Eles destacaram que as portas continuam abertas a novas negociações e que estão esperando uma proposta concreta do primeiro-ministro grego para resolver o impasse. Bom, Guga, e a Grécia tem aí um novo ministro das Finanças, o Yanis Varoufakis, que você destacou aqui na semana passada, renunciou. Renunciou ao cargo, uma figura diferente, né? A Thaís, até tempos atrás, falou que era bonitão. Yanis, eu me recordo, viu, Thaís? Eu não esqueci disso, que ele anda de moto, ele não usa gravata, ele tem um estilão bem diferente. Você não sabe o que aconteceu aqui no fim de semana, Guga? Aí, a gente... Sabe o que aconteceu aqui no fim de semana? Depois vou querer saber os detalhes. Não, deixa eu entregar logo. As meninas da redação fizeram uma espécie de um referendo, um plebiscito, para definir quem era o mais bonito. Se era o primeiro-ministro ou o ministro das Finanças. Tu acredita nisso? Quem ganhou? Aí, ó, tá vendo, Sérgio? É que são... Quem ganhou ainda? O primeiro-ministro é mais bonito, mas esse rapaz aí que renunciou, ele é um tipão. Há controvérsias aí. Bom, vamos voltar à crise grega. Vamos lá. Então, Sérgio, o Varoufakis é uma figura muito carismática e que polemizou muito durante esses meses que ele estava como ministro nas negociações. Alguns dos pares dele nos outros países da União Europeia achavam que ele fosse um pouco arrogante na forma como ele lidava, ele se colocava com arte superior. Os defensores dele dizem que, na verdade, ele defendia bem a Grécia, ele estava usando estratégias de negociação. Ele foi muito importante para a campanha do não, inclusive ele disse que se o não perdesse, ele renunciaria ao cargo, não ganhou, ele acabou renunciando ao cargo, mas provavelmente ele renunciou por pressão do premier, que é o outro que vocês estão dizendo aí que as moças da redação disseram que é muito bonito, que é o Tsipras, que acabou pressionando para que ele deixasse o cargo, de uma certa forma para amenizar a situação. Isso por si só é um sinal simbólico para a Alemanha e para os outros países da União Europeia que a estratégia de negociação da Grécia vai ser mais amena a partir desse momento, mas lembrando que o Tsipras tem o apoio da população grega, então ele vai levar isso para a negociação com os pares dele europeus. Agora, claro que do outro lado, a Alemanha tá louca da vida. A Angela Merkel, ela demonstra claramente que está insatisfeita com a Grécia e ela também tem um amplo apoio da população alemã. Mesmo não havendo plebiscito, sabe-se por pesquisas de opinião pública que ela conta com apoio na forma como ela lida com a Grécia, pedindo mais austeridade. A França seria o good cop, quer dizer, eles estão fazendo meio isso bad cop, good cop, como se diz aqui nos Estados Unidos. A Alemanha seria a dura, a França iria amenizando, tentando mostrar uma posição um pouco mais moderada, tentando negociar, mais aberta, negociações com a Grécia. Os próximos dias vão ser muito difíceis, realmente o clima é muito pesado, quer dizer, não dá para saber o que vai acontecer nessas negociações ao longo dos próximos dias, mas tudo indica que a Grécia está um pouco mais disposta agora a negociar. Só não se sabe se é um pouco tarde demais. Mas no limite, Sérgio, como a Thaís com certeza vai explicar, para os dois lados é melhor um acordo. Claro que a Alemanha vai querer um acordo com mais austeridade da Grécia, a Grécia vai lutar com um acordo com menos austeridade possível, porque a população grega, inclusive, já deixou isso claro. Mas todos vão querer evitar o caos. A Thaís talvez explique melhor, mas talvez seja muito tarde mesmo para haver um acordo. E simbolicamente, olha, a Grécia e a Alemanha, a briga está muito forte, é entre as populações mesmo, a inimizade se elevou muito. Os gregos não gostam que os alemães fiquem falando que trabalham mais que eles. Isso, realmente, o clima não é muito bom ali na União Europeia. E Angela Merkel age de forma mais dura porque a Alemanha é o principal país da zona do euro e também maior credor da Grécia entre todos, né? Bom, o Murilo Lavra, do Recife, mandou uma mensagem para a gente pedindo outras informações sobre a crise na Grécia. Ele gosta do assunto, é o que a gente está fazendo agora. Então, Thaís, como é que fica a economia grega e a política também do país, de uma maneira geral, a partir de agora?
Olha, Sérgio, infelizmente, o calvário da Grécia não começa agora, em função do resultado do plebiscito, e também a libertação, que parecia ali uma ideologia vendida pelo referendo, né, de dizer não à austeridade, essa libertação também não virá. Infelizmente, a estrutura da economia grega está destroçada, né, o país vai conviver com inflação descontrolada, com desemprego ainda maior, já está em 25% de desemprego lá, certamente vai crescer, ruína das instituições, quer dizer, é um ambiente muito ruim, né? E o que a comunidade europeia se pergunta hoje é quanto disso vai contagiar os outros países, quer dizer, um dos propósitos do mercado comum europeu e da criação de uma moeda única era exatamente dissipar um pouco essas brigas regionais nacionalistas, né? Lá atrás, o próprio Tratado de Maastricht tinha essa ideia de diminuir a força nacionalista dos países para evitar novas guerras e por aí vai. Então, o que aconteceu é que as competências e os países, cada um com a sua dinâmica, com a sua cultura, andaram por caminhos muito diferentes. A Grécia não conseguiu acompanhar, não conseguiu corrigir as coisas ou a estrutura da sua economia nesses anos todos de euro. Então, eles vão passar, sim, por uma situação muito dura, já estão passando essa situação. Então, agora, a gente pode até exagerar um pouquinho para mais ou para menos, que né, não vai ser um tsunami, mas também não vai ser uma marolinha, não tem a força que teve quando os bancos americanos quebraram ou quando foi feito lá o primeiro acordo em 2012, não tem essa força de contaminar aí, ou sistemicamente o mercado financeiro ou os outros países, mas tem uma força geopolítica e econômica muito forte de contaminar o pensamento das pessoas. Qual é o custo que a população, que a sociedade precisa fazer para sair da crise, né? Não está claro isso para ninguém. A Grécia fez uma aposta numa conta que ela não faz ideia quanto vai custar. Se você perguntar para os portugueses, para os espanhóis, que também estão sofrendo muito com desemprego e baixo crescimento, eles também não vão dizer, né? Então, hoje, a Europa, independentemente da Grécia saindo ou não do euro, ela já está dividida com cada país sofrendo as consequências da sua dinâmica, da sua cultura, independentemente da existência do euro. O euro era, assim, uma âncora importante ali, como toda moeda para cada um dos países. Quando ele deixou, ou ele passou a ter pesos diferentes e efeitos diferentes nas economias, ele perdeu a força institucional. E a Grécia está mostrando isso. Para os gregos vão ser anos e anos de muito sacrifício, com ou sem acordo. A situação de desmantelamento da economia da Grécia já aconteceu. Agora é uma questão de estancar a piora para daqui a alguns anos, uma próxima geração, começar a reconstruir o país. De qualquer maneira, vamos aguardar aí essa nova reunião dos países da zona do euro para discutir aí qual seria o próximo passo em relação à dívida grega e também a postura do novo ministro das Finanças. A gente está com imagens agora daquela enquete que a gente fez aqui na redação, eles fizeram, tá, de folga, das meninas elegendo aí o mais bonito o ministro das Finanças, o ex-ministro, né, ou o primeiro-ministro grego. A gente tem as imagens dos dois aí, ó. É o ex-ministro das Finanças, que foi o vencedor do plebiscito da redação do Em Pauta, como o mais bonito. Esse aí é o novo ministro das Finanças. É o atual. É o Olha galã. Aqui, Sérgio, o primeiro-ministro é muito Mauricinho. Dele, né, Sérgio? 40 anos assim. Então, na verdade, o plebiscito foi entre o atual e o ex, né? Para mim era entre o primeiro-ministro e o ex-ministro das Finanças. Então foi confusão minha. Quem ganhou foi o ex-ministro das Finanças. Estamos passando aí. Porque o primeiro-ministro é bonitinho, mas ele é muito Mauricinho, ele é muito almofadinha. o Careca assim, eu posso dizer que ele é um sujeito de peso, né? Tá bom, Thaís, tá bom. Agora, um dado interessante aí, você falou aí como é que outras economias vão se comportar, Thaís, né? Principalmente diante do atual cenário da crise grega. Entre eles, Portugal e Espanha
Camarote acabou de vir de lá, deve ter percebido aí como é que os portugueses e espanhóis estão enfrentando também a dificuldade da política econômica no país. E deixou dinheiro lá, né, o Camarote? Em vez de deixar na Grécia, deixou em Portugal e na Espanha. Acabei deixando realmente em Portugal e na Espanha. Agora, Sérgio, o que eu percebi lá, realmente, a situação da economia, tanto em Portugal como na Espanha, é uma situação delicada. Muita dificuldade de emprego nesses dois países, então você percebe ali que as pessoas não conseguem mais recolocação. Mais do que isso, o poder aquisitivo baixou muito, o salário também diminuiu. Quem consegue uma nova colocação acaba conseguindo uma situação em relação de uma desvantagem em relação ao salário, ao emprego anterior, isso quando consegue. Então não é uma situação confortável, pelo menos Portugal, Espanha, você vê isso de forma muito clara, muita gente saindo, ainda as pessoas não regressaram, assim, as pessoas procuram às vezes até ir para outros países da própria União Europeia para tentar aí sobreviver nesse período. Não é algo fácil. E aí, lógico, você vê ali um turismo um pouco mais barato do que já foi no passado em relação ao euro. Lógico, hoje a nossa moeda ela está em desvantagem em relação ao euro, então fica, queira ou não queira, algo caro, mas você vai para Portugal, para a Espanha, ainda você consegue preços acessíveis em relação a outros países da Europa. O Portal G1 fez um levantamento aí com receio das pessoas de viajarem para a Grécia, no caso, né? Uma queda aí na procura de 40% a 50% nos pacotes de turismo para as ilhas gregas, que é o principal termômetro aí que movimenta a economia do país. Agora, com certeza, Camarote consumiu bons vinhos na Espanha e em Portugal aí nesse período de férias. Com certeza. Não, lá tem vinhos maravilhosos, tanto na Espanha, em várias regiões interessantes, como em Portugal.